Olá, gente, tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Tá ok? Dá uns 2 minutinhos aí pra galera entrar. A gente começar. Tá ok o áudio? Eduardo Travassos, Babs. Como é que tá o áudio aí? Tá ok? Ok, beleza. Dá mais uns 2 minutinhos aí e a gente começa a live só pra ver se chega mais uma galera aí. Lucas, feliz. Tudo bem com vocês? Mais um minutinho e a gente starta. Eu tô revendo Dark com minha mãe. A gente terminou a primeira temporada hoje, começou ontem, ela já tá ficando agoniada com a série. Pra quem viu a live lá falando sobre Dark, aí eu tô passando várias dicas pra ela sem spoiler. Bem bacana. Bom, vamos lá, startar aqui devagar, baixar o áudio aqui. Então, gente, a live de hoje é um pouco diferente. Eu convidei uma amiga minha, Bárbara Rochin, né, do Instagram, @ei.babs. E é um desdobramento da live anterior sobre projetos fotográficos, que eu falei um bocado sobre projeto fotográfico e falei um pouco sobre o Betone Photo, né? Vou lançar algumas fotografias desse projeto no meu Instagram ao longo aí das próximas semanas. Falei um pouco sobre a narrativa do projeto, o que é. São algumas fotos que elas são inéditas, né? Tem o seu ineditismo, estavam preservadas e eu decidi mostrar isso para o público. E falei um pouco sobre projeto, série e ensaio, né? Essa questão de fotografia, essa diferença, essa nuance entre os três, o que é cada um deles. E hoje a gente vai trocar uma ideia com Bárbara, né? @ei.babs. E a gente vai falar sobre alguns projetos, né? Ela tem uns projetos bem interessantes, projetos fotográficos, e a gente vai trocar um pouco dessa ideia. Bárbara, ela tem uma formação similar à minha, né? Bem parecida. A gente estudou, inclusive, na mesma faculdade, só que em períodos diferentes, né? Ela é formada em arquitetura e urbanismo também, arquiteta. Também é fotógrafa, também trabalha com audiovisual. E a gente fez uma pós-graduação juntos na Unicap, né, de especialização em cinema e audiovisual. A gente desenvolveu alguns trabalhos juntos e a gente troca muita figurinha, né, a gente conversa bastante. Então, vou convidar ela aqui, espero que dê certo, que a internet aqui em casa não é lá essas Coca-Cola toda, para a gente trocar uma ideia. Estou chamando ela sobre ela e sobre o trabalho dela. Aguardar um pouquinho para ela conectar aí. E aí? Olá, tudo bem? Beleza? Tudo bem, boa noite. Tá me ouvindo? Massa. Tô. Só fazer um detalhe que a gente sentiu na outra divisão de tela que eu tive, tava tendo muito delay, então a gente acabava meio que eu atropelava o meu colega e ele me atropelava.
Então talvez eu fale um câmbio, né, para a gente poder se comunicar. Não fique chateada caso passe um por cima do outro, certo? Então, Tranquilo. preparei um roteirinho aqui para a gente trocar uma ideia, para eu não me perder em termos de pergunta e troca de ideia, né? E já comecei meio que... Você estava aí, né, te apresentando, formação e etc. E eu queria que você falasse um pouco mais de quem é Bárbara, A.Babs, né? Como é que é essa vida de empreendedora nesse campo audiovisual e campo fotográfico? Fala um pouquinho mais sobre você. Ai, vamos lá. Como o André já tinha falado, eu também me formei em arquitetura e já na graduação mesmo já tinha esse interesse por fotografia. Eu me formei em 2011 e justamente em 2011 que eu comecei a estudar mais a fotografia mesmo. Meu curso principal, o primeiro curso que eu fiz de fotografia foi em 2011, justamente na época do término da faculdade. Então, desde lá, eu sempre mesclo outras coisas, outros empreendimentos, com a fotografia está sempre em volta, está sempre junto. Ou ela é o empreendimento, assim, mas ela está sempre, desde 2011, borbulhando aí. E aí, atualmente, eu estou fazendo coisas que inicialmente eu não fazia. A gente, como fotógrafo de arquitetura, assim, também, por ser arquiteto, a gente teve essa, né? Começou a fotografar arquitetura também, acho que para não desvincular de vez. E facilita, né? A gente tem muitos contatos e tal. Mas, hoje em dia, numa quarentena, eu descobri outros universos também. E aí, com esse teu convite para falar sobre projetos fotográficos, Tirei eu outros fiquei projetos. não, chega. Não, mas aí eu fui porque a André tá me convidando para fazer isso. Assim, eu não sou uma pessoa que é muito boa com projetos, porque eu normalmente vamos dizer, Planeja. não planejo, eu vou e faço. Tu já me conhece um pouco, tu sabe que eu sou muito da ação, muito do. Então, assim, muitos projetos, e o projeto que a gente vai falar um pouco é um projeto antigo que eu revisitei por sua causa hoje. E tá muito massa. Eu separei um monte de coisa aqui para mostrar, inclusive do projeto. E Massa. é muito massa, assim, reviver e pensar, meu Deus, quando foi que eu fiz um projeto mesmo, autoral, principalmente, né? Porque eu acho que quando a gente começa a fotografar muito. Eu já vou entrar no caminho do como era, assim, mas se tu quiser. Deixa eu Como é que só eu vejo? fazer um parêntese. Eu também estou Diga. nesse processo de revisitação, né? Eu tive a negócio de ter perdido o catálogo, perder tudo, e esse tema de projeto fotográfico, eu estou voltando, eu estou puxando ele, porque eu estou realmente fazendo como é que fala, uma ressignificação de um trabalho que eu tinha também, que era antigo. Essa parte Uhum. dessas fotografias de arquitetura eram umas fotos que eu tinha, que eu tinha esquecido que existia, que eu tinha feito, e comecei a ver, eu falei, pô, tem um material interessante aqui, comecei a trabalhar e dentro daquilo saiu uma série, né? Tem mais um conjunto de fotos que elas vão sair agora nesses próximos dias, que é bem interessante, essa parte de tentar ressignificar, de rever um material que hoje, na época que você fotografa, você tem uma maturidade. Quando você pega naquele trabalho, né? Você tem gente fazer aquela foto, linda, maravilhosa, uma obra-prima. Daqui a um ano, quando você vai ver aquilo, você vai assim, nossa, que vergonha, eu não acredito que eu fotografava isso. E tem muita coisa que acontece o contrário, que você não bota muita fé naquilo, ou acha que não. Que, assim, é uma foto mais ou menos, mas você consegue ressignificar aquilo, ou dar um outro tratamento, ou fazer uma outra edição, né, um outro conjunto, que aquele material ele ganha uma força muito grande. E isso é legal, né? Só não fica na loucura de querer rever tudo que você fez na vida, então você Não, não, dói. não. Mas, deixa eu ver aqui, Bárbara se apresentou e só fazer um parêntese, te interromper um pouco. Como é que você acha que essa sua formação em arquitetura, né, ela influenciou na sua fotografia, nos seus projetos, no seu trabalho em fotografia? Deixa eu só fazer um parênteses do que você Tá, falou, pode fazer, sem problema. Eu guardo a porque pergunta. eu acho que. Mas vou responder. Eu acho Uhum. que é muito legal esse negócio de ressignificar, de você realmente reviver essas fotografias.
E uma coisa que eu acho muito massa, que a gente, por exemplo, eu fiz essa série em 2015, e eu com certeza de 2015 para cá, eu melhorei muito tecnicamente. Só que aí quando eu vou ver, eu acho que talvez eu fico vendo como tinha poesia, como tinha uma coisa a mais ali, sabe? Um gostar, uma coisa muito apaixonante da fotografia que eu tinha. E aí isso balança assim, poxa, hoje eu tenho mais técnica, mas aqui eu tinha aquele vislumbre da Sentimento, né? Aquele fotografia. feeling. Aí eu vejo muito poético as fotos, então é massa isso também, assim, desse progresso em um sentido e no outro parece que, né, Se perde um mudou. pouco, né? É muito legal, foi muito massa estar vendo isso hoje. E o que eu acho, como é que ligou, né, a arquitetura, como é que a arquitetura se juntou na minha profissão, na minha fotografia. Eu acho que, querendo ou não, a gente, arquiteto, é meio apegado a formas, né? A texturas e luz. A gente estuda isso tecnicamente, tudo, aprende a fazer isso para aplicar nos projetos e, consequentemente, isso fica muito na nossa cabeça. A gente já naturalmente gosta daquilo, assim. Então, eu acho que a coisa, principalmente das linhas, de formas, de enquadramento simétrico, sabe? Coisas alinhadas, isso aparece em qualquer tipo de fotografia que eu faça mesmo não sendo de arquitetura, mas um projeto autoral sempre vai ter, acho que, uma pegada pensando esteticamente nisso, assim, nesses espaços, nessas luzes, sombras e formas. Eu acho que é por aí. E a gente passa a forçar. Eu forço muito perspectiva, né? Eu adoro o grande angular. Então, Sim, se eu tiver uma grande angular na mão, eu estou feliz. Não importa se eu vou fotografar, se é gente, se é cachorro, se é arquitetura, se é prédio. Então, a grande angular ela faz muita diferença. E também, para às vezes você poder alinhar, você trabalha muito com tele, né? Para poder ter as linhas retas. Então, é 880. Eu sou um cara que não gosto muito das lentes normais. Ou é a 10 milímetros ou é a 200 milímetros. Eu não fico no meio entendi. tempo. Isso é interessante como é que a gente passa um pouco dessa nossa vivência, dessa nossa construção de amadurecimento de vida para a nossa fotografia. Isso é muito, muito latente. Dá para ver muito isso no seu trabalho também. Sim, sim. Certo? Isso. Foi. Essa pergunta acho que Foi. foi check. Tá, A massa. live vai ser corrida, né? Tu tá assim, né? Correndo. Não, é porque eu não gosto muito daquelas lives de 3 horas, não. Dentro de Esse, 1 hora, 40 minutos, a gente vai trabalhar ali. Se a tá, gente for alongando, a gente vai conversando. Tem um roteirinho, a gente tá, vai batendo ele. Se você quiser tá. comentar alguma coisa em cima, lançar os parênteses, lança que a gente troca essa ideia. Certo? Tá. O projeto que eu chamei para você, para a gente trocar essa ideia, foi o As 4 da janela ou as 16 da janela? Me corrija se eu estiver errado. Os quadros da janela, mas eu As botava 4. hashtag 16 da janela, né? Ou Tá, botar. 16. Eita, nem me lembro. Porque era uma hashtag, acabou se criando uma hashtag. Eu postava no meu Instagram, sem Aham. pretensão nenhuma, e botava a hashtag as 4 da janela. Escrevia as 4 da janela. É isso. Explica pra gente o que que era ou é esse projeto das 4 da janela, né? Aí eu cheguei a falar um pouco sobre projeto que a gente tem, para se caracterizar como projeto, tecnicamente, ele tem que ter um início, meio e fim, né? Então ele tem que acontecer dentro de um período e ele tem que culminar em alguma coisa, né? Uma exposição, um site, uma série de fotos no Instagram, ele tem que virar alguma coisa. Ele não pode ser um monte de foto guardada no seu HD. As pessoas precisam ver aquela ideia e ele vai ter uma narrativa ou alguma coisa que interligue, que tenha uma conexão daquele material para justificar você fazer aquele material. Tem que ter um objetivo. Aí eu queria que você explicasse como foi As 4 da janela, e eu sei que dele surgiram outras coisas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim. As 4 da janela surgiu no momento que eu acho que agora seria um momento muito propício para fazer esse projeto de Projeto. novo. Para explicar, porque o pessoal acho que não conhece, né? Mas era o seguinte: como eu sou uma pessoa que, como eu falei, que não sou muito de planejamento, eu vou e faço, ele surgiu simplesmente de uma
criação do Instagram, que eu ia postando diariamente uma fotografia feita às 4 horas da tarde da minha janela. Porque a luz às 4 horas é maravilhosa, assim, da onde eu morava no prédio que André mora, então a nossa vista é bem parecida. E era lindo, assim, eu ficava vendo pela janela e eu ficava, que hora linda, assim, que bonito que tá isso, assim. E aí, isso foi em 2015. 2015, por que aconteceu esse projeto? Eu fui realmente instigada a fazer um projeto. Eu fiz um curso online daquela Saiba Lá, o nome. E era um curso de fotografia de rua, com um fotógrafo chamado Renato Stocker. E era bem legal, o curso foi bem massa, assim. Foi um período que eu ficava muito em casa, eu estava muito caseira, e pronto, seria ótimo fazer agora. E eu fiz esse curso online, e no final sugeriam que você fizesse um projeto de fotografia de rua. Só que assim, eu sempre tive um pouco de receio, um medo de fotografar na rua. Todos nós. Né, de sair na rua mesmo e com câmera e tal. E eu fiz, eu preciso fotografar a rua para fazer esse projeto, então eu vou fotografar minha janela. E eu tinha uma lente teleobjetiva que era uma 75-300. 70-300, uma Sigma, ela tá guardadinha aí, tá com fungo e tudo, a bichinha. Mas era 300, então assim, eu ia lá na casa da pessoa, sabe? Nos vizinhos. E comecei diariamente, eu fazia essas fotos. Todo dia, às 4 horas, eu ia para minha janela, para minha varanda, principalmente, e fotografava. Eu procurava coisas, situações acontecendo, assim. Então, eu imprimi todas as fotos. Foram 90 fotos no total. Agora, hoje? Não, já tinha. Ah, tá. Eu falei, caramba! Não, eu já Tá. tinha. Acho que em 2016 eu participei de um curso que a gente também tinha que apresentar um projeto e editar esse projeto. Porque assim, era uma quantidade enorme de fotos, foram 3 meses, né, 90 dias, 90 e poucas fotos. E eu tinha um monte de foto, assim, de pessoas atravessando a rua, de fórmulas, de arquitetura, de coisas, era muito, não tinha era aquilo, assim, tinha isso de ser às 16 horas, mas não tinha um Tinha foco vários principal. assuntos, né? Vários assuntos, exato. Uhum. E aí eu participei desse curso que a gente pegava um projeto que a gente tinha e botava na mesa, assim, e ia editando para tentar fazer alguma coisa, né? Então, aí eu tenho essas fotos. E eu separei, isso é antigo, vice? Não é de agora não, tá? Eu peguei hoje para mostrar. Eita, eu vou pegar as fotos. E eu comecei a separar por coisas. Ó. Isso aqui é obras e prédios. Tá, é que tá invertido. Lê pra gente. Obras e prédios, aí pessoas, aí tem coisas e descartadas. Eu nem lembro o que é cada coisa, assim. Mas aí eu separei bem assim, bem sem muito critério. Mas para daí começar a desenvolver, sabe? E é isso, aí 16 horas, fotografar todo dia, criou-se um exercício bom, assim, de olhar, de treinar, porque era a mesma janela todo dia. Como é que eu ia conseguir ter, tipo, 3 meses de fotos diferentes uma da outra, numa mesma vista, né? Você começa a exercitar a criatividade, tu fala assim, pô, já fotografei isso, não é possível, tem que fotografar outra coisa, e você começa a dilatar o olhar para poder criar em cima daquilo que já existe, né? É bem interessante. Eu ainda falo hoje em dia, assim, o exercício de fotografar diariamente é muito legal, assim, você progride muito. E era engraçado, por exemplo, que às vezes eu via, teve uma senhora que eu fotografei acho que uns 3 dias diferentes, a mesma senhora, sabe? Ela passava lá às 16 horas, ou ela queria aparecer nas minhas fotos, às 16 horas ela estava lá passando. Ela foi a primeira foto, inclusive, dessa mulher, e depois eu encontrei ela outras vezes, assim. E aí, a partir dessas fotos que eu postava no Instagram com a hashtag As Quatro da Janela, ela não, se vocês procurarem, não vai aparecer, eu acho, porque estão no Instagram fechado hoje em dia. Uhum. E eu percebi que eu fotografava muito uma coisa que era as telas das construções que tinham em volta da minha casa. Tinha vários prédios sendo construídos, Candeias, teve um boom aí,
Então, tinha muitos prédios e aquelas telas voando, assim. Eu comecei a observar e ficar fascinada por aquilo, assim. E aí, os quadros da janela meio que foi guardado, ele não virou nada, tá? Tu falou de o projeto tem que ter começo, meio, fio, ele não virou nada, virou só as postagens no Instagram. Aconteceu. É, mas aí chegou esse projeto a partir disso, assim, que foi o véu, que é justamente são fotografias das telas dos prédios, né, das construções. E fotografei e pensei, podia Deixa eu filmar isso, né? só Diga. interromper. Essa tela não é aquela tela para criança não cair da janela, não, Não, tá, gente? Tela que ela tá falando é aquela tela que o pessoal bota quando tá fazendo obra para não voar chapisco, cimento na quem tá passando na rua. Então, aquelas telas enormes, você passa aí na rua, vê Moura do B, Pernambuco Construtora, quando estão fazendo fachada, eles botam aquela tela e aquilo ali com vento, né, por ser muito grande, ela se torna pesada e com o vento ela faz um balanço meio suave. uhum, exatamente. Pronto, vou explicado. E tinha isso, essa dança, eu via como uma dança, a tela ficava voando e eu achava bonito aquilo. E aí, eu não tenho certeza, mas eu acho que teve o concurso, né, do Festival do Minuto, que tinha um Uhum. tema que era distopia. Aí eu não tenho certeza se eu fiz esse vídeo, que eu comecei a filmar essas telas, não só fotografar, mas filmar, montei e fiz um vídeo de 1 minuto. Aí eu não tenho certeza se foi realmente para o concurso, ou se eu Foi o juntei, geral. ou se eu já tinha e me liguei no concurso e montei. Acho que eu já tinha Certo. esse arquivo. Uhum. Virou um vídeo de 1 minuto de telas voando e eu botei uma trilha sonora e tinha essa pegada da distopia, assim, que eu chamei de véu e eu botei uma marcha nupcial para tocar, assim. Então eu deixei para a pessoa meio pirar, entender, assim. Foi Isso, uma sacada genial, porque o movimento da rede ela lembra muito a leveza de uma noiva, e o prédio geralmente ele é branco ou cinza, né? Tem essa estética, a tela geralmente é cinza também. E eu não lembro, você fez em preto e branco ou fiz em não? preto e branco. Fez Preto e em preto e branco. branco, então isso ficou mais marcante, né, no vídeo, e parecia realmente um casamento, ou então uma Um coletânea de imagens de sonho, né? casamento. É. Eu, E era um prédio, né? Muito, a sacada ficou muito boa desse trabalho, desse curta-metragem. eu acho massa as interpretações, assim, eu deixo livre, mas eu lembro que na época eu pensei muito em um sonho, porque era um prédio sendo construído, tinha sonho de muitas pessoas lá, e um casamento era um sonho também para as mulheres, assim, então, né? Sim. Principalmente. Geralmente quem casa vai para um prédio, né? Vai morar junto. Tem Então, toda uma relação. e tinha esse sonho utópico, assim, né, de tudo perfeito, maravilhoso. E aí pronto, aí esse vídeo me deu uma carga, assim, porque daí eu botei ele no Festival do Minuto, ele ganhou o do concurso, né, do tema, e no final do ano ele ganhou como melhor filme do ano também. Então, assim, eu fiquei, como assim, né? Como assim? É, rendeu isso, assim. Então, aí pronto, aí ele aconteceu isso, e depois Lucas Emanuel aí falando coisas. E Em casa depois, quer casa. eu não lembro, amigo, quando foi que a gente participou do Pequeno Encontro? Qual foi o ano? Eu acho que foi em 2017. Ou 2017 2018. Acho que foi ou 17. dois mil e dezoito, né? A gente ainda estava na Na Unicap. faculdade. Porque 2018 eu não participei e 2019, assim, não Não, levei nada. E 2019 eu fui também, mas não levei nada. Pronto, ou foi 2017 ou foi 2018. A gente participou do Pequeno Encontro, né, de fotografia lá de Olinda, e aí, como tinha esse projeto que ele nunca tinha, apesar de ele ter participado do Festival do Minuto, ele nunca tinha sido exposto para muitas pessoas, ou, né, não tinha virado alguma coisa. Então, participei dele com as fotos do véu e com o vídeo também. Eu tinha colocado aquele negócio que lê QR Code para as pessoas poderem ver Uhum. Acessar o poder ver vídeo, o né? filme.
E a instalação foi bem legal, porque eu botei uma tela também, sabe? Então, esse projeto foi isso, assim, ele ficou nisso, assim, ele teve um começo, meio e fim, porque ele teve realmente essa, o Festival do Minuto, teve a exposição. Aí eu fiz na faculdade também, que a gente fez na pós, eu fiz um livretinho dele, também tudo E vários trabalhos. artesanal. Foi, ele rendeu umas coisinhas, assim, mas ele está bem guardado, assim, hoje em dia, e hoje eu pude revisitar aí. Ó, o Pri falou que foi 2017. 2017, 2017. Ela sabe Massa, melhor que a massa. gente, porque ela participou, né, também. Ah, eu não Participou lembro. também. Já tô ficando, já tô ficando velho, tô perdendo a memória. Eu sei que a gente fez, estava na faculdade ainda, e a gente expôs junto, né? Você expôs num ambiente e eu expus no outro. Para quem não conhece, né, o Festival do Minuto é um festival nacional, que já está, esse ano já começaram a abranger internacionalmente, então quem é de fora também pode mandar material para o Festival do Minuto. Ele é um site, www.festivaldominuto.com.br, ou .com, não lembro agora, e ele tem, qualquer um pode mandar curtas-metragens de até 1 minuto. Curta-metragem pode ser gravado, animação ou GIF para o site. Tem um processo de curadoria e ele vai, dependendo do vídeo, ele ganha um destaque, ele pode até receber uma premiação. É bem legal e é bem democrático o festival. Tem muita coisa interessante, bacana lá para poder se assistir. E o pequeno encontro da fotografia, que foi quando a gente fez essa exposição, essa exposição desses projetos, né? Ela fez o véu e eu fiz o Betone Fotô, que é esse que eu estou publicando agora. Ele é um evento que acontece anualmente em Olinda, né? A cidade inteira, ela passa mais ou menos uma semana, ela recebe trabalhos de exposição e rolam eventos sobre fotografia na cidade histórica de Olinda. É bem legal, é gratuito, né? Os eventos são gratuitos e também pode submeter o trabalho ou então lá assistir as palestras, é bem aberto, né? Só para contextualizar um pouquinho, certo? Tá ainda aí? Deu um lagzinho. Eu tô. Tá. Quer comentar mais alguma coisa? Como foi expor? Mais alguma coisa sobre o trabalho? As quatro que virou o véu, que virou fotolivro? Como é que foi fazer esse fotolivro? Conta mais um pouquinho pra gente. O fotolivro também veio a partir de um incentivo da época que a gente fez a pós, né? De também pensar no projeto. E eu sempre, quando penso em projeto, um projeto autoral, para mim é o véu, assim, e finalizou nisso, assim. Depois disso, é isso que eu digo. Acho que quando a gente começa a trabalhar muito com a fotografia, a gente perdeu um pouco dessa poesia, assim, né? E o autoral que eu tenho de projeto físico, assim, de coisas que estão mais estruturadas realmente foi os quadros da janela e o véu. Então eu fiz o fotolivrozinho, tudo manual, assim, eu fiz na mão, claro, manual na mão, mas imprimi em casa e tem uma pegada bem. Eu botei uma telinha, ó, Ah, eu lembro, eu lembro. uma tela, que é justamente a tela né, Da da obra. construção. Então, aí Só tem um parênteses. O livro dela não é invertido, tá? É o celular que tá fazendo isso. Não é sim, um sim. mangá, ele é normal. Aí aqui no meio também tem uma telinha verdinha e tem as fotos. Então aqui, ó, dá para ver bem, ó. Uhum. E aí pronto, hoje em dia os prédios estão todos em pé já, funcionando, né? E foi isso, assim, o véu foi isso. E aí, pronto, acho que depois de 2015 eu não consegui fazer nada no autoral. Pra ver se tem alguma coisa guardada aí e não tá lembrado. Amigo, tem umas coisas, tem uma pegada muito de observação do cotidiano, assim, Uhum. cotidiano. E o véu tem isso, as quadras da janela teve de ver realmente a vizinhança, né? Como aconteciam as coisas, e meio que entravam na casa das pessoas, praticamente. Porque tem fotos que eu tenho, tipo, pessoas na varanda, assim, olhando para fora, sabe? Hoje em dia tá muito, acho que tem muito a ver com hoje em dia, porque tinha essas fotos justamente da galera na casa, na varanda, assim. E o que eu ia dizer, meu Deus? Ah, e aí eu tenho também uma paixão por casas. Toda vez que eu viajo para o interior, eu fotografo fachadas das casas. Isso também
ia virar um projeto, assim. Eu tenho uma quantidade boa já de fotos, mas não foi desenvolvido ainda, assim. Tá ali também guardado. Tá na Tem um gaveta, pouco, espera. tá na gaveta, e acho que ele tem um pouco a ver com também meu outro trabalho de arquitetura mesmo, que é o Bora Lá, de fotografar casas reais, assim. Então, eu tenho... A gente fez um vídeo de uma casa lá em Olinda, então eu sempre tenho a foto da fachada com as pessoas na frente. Eu gostava de botar as pessoas na frente da casa. Quando eu viajei para Pesqueira, eu tenho várias fotos disso, assim, a pessoa estava na frente da casa, eu, e aí, posso fazer uma foto? Ou chegava, fazia foto, depois pedia. Aí teve uma que é uma, acho que é a foto que eu mais gosto, assim, da minha vida, que é uma foto justamente de uma fachada de uma casa, e tem várias pessoas, assim, tem duas janelas, as pessoas, tem pessoas nas duas janelas, tem umas crianças sentadas, e todas olhando para mim, assim. E aí é uma foto bem bonita, eu acho. Ela, tipo, quando eu divido ela, ela tem várias partes que Vários, compõem, né? assim. Quando eu botei Massa. uma vez no aquele grid, né, que você consegue cortar as fotos, e cada uma tinha já era uma foto, sabe? Já tinha uma história ali, porque tinha uma pessoa olhando para fora, sabe? E aí, no ano seguinte, eu fui lá nesse mesmo lugar e levei a foto impressa. E aí eu tirei uma foto do menino segurando a foto da frente da casa. A foto da Então, foto, em frente da da foto. foto, da foto. Massa. E assim, é um projeto que, tipo, também tá ali as fotos guardadas. Tem algumas no meu Instagram, nesse mesmo meu, do Eibabs. O vídeo do véu tá também no Eibabs, lá no começo. Se você tiver Ah, embaixo. paciência, voltar tudo, acho que é o primeiro vídeo. Coloca, E tem alguma hashtag lá que facilite a gente buscar? eu vou ver, eu posso botar no. Eu não lembro, amigo. Se tem as Tá? fotos da Conforme vou fazer o janela, seguinte, talvez. compartilha no teu story quando terminar Vou aqui, que eu compartilhar compartilho aqui também e a galera acessa o story e vê o, esse o vídeo, vídeo. pelo menos. Pronto, vou fazer isso. E tem algumas fotos também dessas fachadas das casas e as pessoas. Também é um projeto que está ali, sempre ele vai e volta, mas ele não foi finalizado, nem se desenvolveu. Mas pronto, dei um spoiler aí de uma coisa que de repente um dia pode vir. É, tem coisa que fica meio na gaveta esperando um tempinho pra gente poder sair. É que nem E, aquela picanha que tem que ficar lá maturando um pouquinho dentro e as do saco, o vácuo. E Diga. eu acho que, não sei, às vezes ele não precisa virar nada também. Simplesmente uma paixão, uma coisa minha, assim, de estar ali. Ele não precisa, talvez, virar um fotolivro, uma exposição, uma coisa muito para todos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não sei se ele pode um dia virar, sabe? Eu preciso trazer isso para. E essa Diga é a aí, graça Fábio. do autoral, né? Você fotografa porque você quer, porque você gosta. Foi uma coisa que eu comentei na semana passada. O que diferencia o autoral do comercial é porque o comercial tem alguém te pagando e você meio que tem que seguir a linha do seu cliente. Né? O autoral não. Você fotografa o que você quer e ali você consegue botar a sua estética, a sua poesia, a sua narrativa e fazer do jeito que você gosta. Né? No comercial, não, ó, não gostei dessa foto, não. Você tem que ir lá seguir o cliente. Deixa eu só te interromper aqui rapidinho. Priscila, tem umas piadas do Lucas aqui, mas Pois é, eu tô vendo melhor não comentar. a menina da câmera rindo que só aqui, eu não sei o que é. É porque tem um delay, pode ser que a gente contou há 3 minutos atrás e estão rindo agora. Priscila está perguntando aqui, queria que tu falasse, se puder, de todos os projetos que têm correlação com fotografia. Pois é, eu li isso, mas eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Ah, ela Por tá isso, rindo da picanha que eu falei, a menina da câmera. Eu vou te por fazer isso, mais é, dizer aí algumas melhor. perguntas e pedir para Priscila comentar, explicar um pouco melhor esse questionamento dela, né? Você acabou já respondendo tudo que eu ia perguntar aqui. Se tinha algum projeto, trabalho na gaveta, você já comentou esse das casas que está na Sim, gaveta. sim. Como é que a gente pode ver esse projeto? A gente vai marcar no Stories para o pessoal poder ver, né? Quando acabar a live aqui. E falando um pouco como surgiu a ideia para construir essa narrativa, a gente também já comentou sobre isso, né? Como você teve Uhum. essa ideia de construir, que veio a partir do curso, e ele se desenvolveu num outro projeto, e virou exposição, e virou fotolivro, e assim vai.
Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber quais são as suas referências na fotografia, na arquitetura ou nas artes? O que você pega de referência para construir o seu trabalho, seja ele comercial ou seja ele autoral? Né? Qual é a fonte que você bebe? Rapaz, sempre me pergunto, e eu falei para tu, nunca sei responder direito, porque primeiro que eu sou uma pessoa péssima com nomes, você vai me Uhum. apresentar um trabalho incrível de pessoas incríveis, e eu não vou lembrar assim dos nomes. Idem. Mas eu separei um monte de livro aqui que eu tenho e porque eu lembrei também de um fotógrafo que na época que eu estava fotografando 16 horas, eu comecei a ver muita coisa. E foi um cara que fez mais ou menos isso, assim. Acho que ele me copiou lá em Nova York. Ele ia para cima de andaimes das construções e fotografava as pessoas lá de cima, assim. E são fotos bem incríveis, assim. Tipo, mas ele usava uma iluminação também. Tipo, acho que foi uma iluminação com um facho de luz muito grande que chegava na galera. O nome dele é não sei que lá, de Córcia. Eu achei aqui no livro. Depois eu De posso te Córcega. mandar, porque é uma coisa bem legal, assim. Uhum. Mas, atualmente, assim, porque meu trabalho com fotografia mudou muito, assim, está sendo uma coisa muito mais, como é que tu falou? Pago, quando é pago. Comercial, comercial. Comercial. Então, eu consumo muito Pinterest e Instagram, assim. Eu trabalho com fotografia de produto ou fotografia de arquitetura. Fotografia de arquitetura a gente tem algumas, né, alguns nomes, assim, tipo André Martins. Ai, ai. Não, Poxa, pago, vai tem uma lá. Né? galera. Não, tem uma galera, mas também não lembro o nome, mas tem um Cadê a cara que eu maquininha, gosto pá? muito. Não, eu vou achar o nome dele, velho, pra gente. Ai, não vou achar. Tava aqui, mas não. Aquele Enfim. Van Anderson, como é que é o nome dele? Do Ai, Hotel não. Budapeste? Não, aquele cara é incrível. Pronto, na referência, tá vendo? Yes Tá, tá. Anderson. Que Yes, Anderson. Isso. tem essa brincadeira do simetria, né? Então, Absurdo, absurdo. é incrível. Tem um videozinho, né, que mostra vários frames dos vídeos dele e as pessoas sempre retinhas, assim, Eu no passo em meio. aula aquilo tudo. Eu passo É, minhas aulas. não, mas tinha um cara, um fotógrafo brasileiro, que eu queria falar, mas eu não lembro o nome dele, tá vendo? Eu sou péssima com nome, gente. Mascaro, Mascaró. Isso! Mascaro. É, Só que o que eu acho engraçado, Cristiano Mascaro. Cristiano Mascaro. O que eu achei engraçado, eu não sei se você lembra na aula da Flora, que ela levou o Cristiano Mascaro e tal. Ah, aí eu falei, pô, que trabalho bacana, lembra muito do Meio Forte. Eu não conhecia o Cristiano Mascaro. Ah, você não conhece? Eu falei, não, minha referência é outra. Ela regalou o olho assim. As minhas referências de fotografia, minha referência de imagem, né? Eu até comentei isso com as colegas lá, da Márcia, né? Eu fui descobrir que eu fotografava como arquiteto porque as teorias de composição das minhas fotos, elas são construídas em arquitetura, elas não foram construídas em fotografia. Então, tem alguns autores que essa ideia de imagem, construção de imagem, mapa mental, eu tiro a referência do texto, né? É possível a gente trabalhar a imagem pensando num texto, uma referência de texto que a gente estudou, que a gente leu, que a gente pegou e assim vai. Até que você vê no cinema baseado em livro baseado em cinema, você tem essa brincadeira, jogo, você tem essa troca. E o mais caro, depois eu fui conhecer o trabalho dele, eu falei, rapaz, esse cara é de São Paulo, né? Eu não lembro agora se é de São Paulo ou do Rio, mas ele tem um trabalho impressionante, né? Ele tem uma história, uma construção fotográfica, uns Lembra muito dos teus desenhos. trabalhos mesmo. Só que eu na mó bobeira, depois que eu nem sabia quem era. Aí tem essa construção e é legal, é bacana, né? Tem uns outros fotógrafos também. E eu queria saber, você tem alguma referência, além dessa parte de fotografia, algum arquiteto que te inspira a fazer algum tipo de fotografia, ou alguém que você gosta, que você acha uma referência, ou então no campo das artes? Assim, pintura, sei lá, escultura. Rapaz, que pergunta, né? Se eu Pergunta disser que eu difícil, né? Não, se eu disser que eu gosto das coisas de Niemeyer,
real, assim, eu visitei muitas das obras, assim, dele, e eu gosto dessa coisa da simplicidade, do modernismo, então eu gosto muito dessa coisa da forma, assim, uma forma simples, minimalista. Então, para fotografia, acho que eu gosto desse tipo de coisa, assim. Ou coisas mais mas que tem uma pegada muito das formas, do Calatrava, que tem umas coisas muito, Muito né? doido. Mas muito marcante das formas. Então, mas eu não diria que eles são uma inspiração, assim, sabe? Eu acho que a minha inspiração mesmo vem de coisas que eu consumo diariamente e que eu vivo diariamente. Tipo, o projeto das quadras janela apareceu desse curso, porque foi uma coisa que eu consumi muito no momento que eu estava fazendo o curso, a fotografia de rua, mas era fotografia assim, na rua mesmo, sabe? Então, eu tentei aplicar para o meu dia a dia. Então, eu vi aqueles ensinamentos assim e tentei aplicar no meu, em como eu podia fazer. Então, eu não consigo ter isso assim muito de, sabe, qual é a minha referência, assim, eu vou, tipo, agora que eu estou fotografando produto, eu comecei a ver, assim, porque tipo, não, eu preciso ter uma referência para dizer que eu tenho uma referência de um fotógrafo incrível. A referência sou eu, se não gostou, me bate. Pois é, porque eu não consigo ter isso, assim, mas aí pronto, agora eu tenho um nome para falar, aquele Irving Aham. Penn. Pronto, eu posso falar Ah, dele. sim. De Tá. fotografia de produto, de moda, pronto, falo dele, assim. Mas é porque também muita coisa veio a partir das coisas dele, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco e ver a fotografia dele. E ver como hoje em dia, tipo, muita coisa realmente tá ali, né? Ele já fazia isso em sei lá quantos anos atrás. Mas eu tenho isso, assim, de coisas que consumo diariamente. Então, o Instagram é uma referência para mim. Coisas que pessoas, vários Instagrams, assim, justamente porque eu trabalho com fotografia, principalmente das redes sociais, então eu acabo consumindo muita coisa ali. Mas, assim, vejo e tento também desver, sabe? Para tentar não ficar bitolada. Mas tem umas regras, algumas dicas de composições que vêm muito dali, assim, de onde realmente o meu produto também vai passar. Mas autoral eu tento, né, não trazer. É, trazer e me realmente parar, sentar. E eu até aplico isso também na fotografia. Eu mandei uma foto esses dias para tu que eu tava eu olhando para o produto e o produto olhando para mim, assim, e aí, vamos conversar, porque a gente precisa fazer fotos juntos, a gente precisa estar alinhado. Aham. Então, é o momento que eu. Só quando eu estou no desespero, assim, que eu tenho que entregar, eu olho uma referência, mas eu tento ver a forma e como é que eu posso brincar com aquilo, assim, para não, né, virar uma repetição de alguma coisa. É legal Mas você é estar isso. se reconstruindo, né? Tá agora trabalhando com stop motion, né? Novas técnicas, você vai se reinventando e se inovando, né? Você já dominou aquela técnica, massa, funciona aqui, funciona. E o que eu posso fazer de novo, né? E você Sim, vai criando nessa explosão criativa e vai embora. Eu vi que você tá cheio de fundo, tá fazendo várias fotos coloridas, tá uma outra pegada de fotografia, até porque você está trabalhando com produto, né? Que é sim. diferente de você trabalhar com arquitetura. Que você não tem como chegar lá, não gostei dessa cor, vamos pintar essa parede de rosa agora. Não dá, o projeto tá pronto. É um pouco Uhum. diferente. Você tem pouca intervenção em cima do que você vai fotografar. Isso e nem todo mundo sabe disso, mas dependendo do que você vai fotografar, você não tem muito o que criar em cima do que já existe, né? Talvez isso também vai variar de acordo com o cliente e de acordo com o objetivo. Mas tem algumas coisas que você vai fotografar que você não consegue fazer muita intervenção. Para quem faz fotojornalismo, tem que fotografar o que está ali Sim. agora, não tem que fazer. E a publicidade você consegue fazer algo diferente, mas isso consome muito tempo para você poder fazer, né? Deixa eu ver aqui. Você pode Ah, brincar com o lúdico, né? Principalmente com stop motion, assim. Você pode fazer coisas que não tem como, não existe no mundo real. E você pode criar isso no stop motion. Eu tô bem viciada no stop motion mesmo. E eu acho que é uma coisa de você criar criativamente e brincar com coisas com isso, assim, coisa que não existe. Você pode
criar movimentos que, na verdade, não tem. Que não existem, coisas voando, é um barato. E eu vejo também que você consegue, você trabalha muito bem essa questão das cores, dessa composição, além das formas que a gente vê em arquitetura, seja na academia ou nas nossas fotos, né? Como você tem a possibilidade de intervir na foto de produto, você consegue, não, você domina, você constrói essa narrativa, apesar de não ser um projeto autoral, ser um projeto comercial, você consegue contar uma história através da composição que você faz dos produtos. Você pode fazer aquela composição, aquela foto de produto, que é o produto no fundo branco, que é só ele ali, para botar tipo no Americanas da vida, ou você pode construir de forma criativa uma história, como você faz para o Instagram, que você tem uma composição totalmente diferente, né? Você mistura vários produtos, você mistura as cores, troca fundo, para poder destacar esse seu trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Você tem alguma sugestão de livro, Instagram, para quem está assistindo, para o pessoal seguir? Rapaz, Instagram. Ai, meu Deus, lá vai, eu não Pode anotei. falar os seus Instagrams também para o pessoal seguir, tá? Ah, o meu Ei Babs, que é o que está aqui, é meio misturado minha vida com o trabalho. Tem muitos bastidores de trabalho, mas o meu trabalho atualmente de fotografia de produto, que eu tento trazer um pouquinho desse lance autoral, porque eu tento realmente criar uma identidade daquilo. Então eu tenho essa pegada muito de fazer coisas monocromáticas ou fazer realmente cenários para foto. Acho que também tem muito a ver com o lance da arquitetura, da decoração, assim, que eu querendo ou não, fui mais para a parte da decoração na arquitetura. Então eu tenho isso de cuidar esteticamente daquilo, assim. Até quando eu faço um casamento, eu vou filmar um casamento, uma amiga minha até fala, meu Deus, eu aprendi contigo, porque eu saio mexendo nas coisas, assim, o decorador deve me matar, mas assim, não, isso aqui, ó, daí dou uma mexidinha, assim, para tentar fazer um cenário. Mas eu separei uns livros aqui, porque eu acho que são livros que para quem está querendo criar alguma coisa, eu acho que eles são bem legais. Eu acho que o principal, que é um livro que não tem nenhuma fotografia, é esse livro aqui, ó. Ele Tá se chama. invertido. Eu vou ler para tu. Ah, tá. Inquietações fotográficas, narrativas poéticas e crítica visual. É da Georgia Quintas. É do pessoal do Olivet. Inclusive, ela é Ah, recifense. tá. Oliver. Ela, inclusive, é recifense, né? E pronto, é um livro que não tem foto nenhuma, mas ele tem uns. Para pensar em narrativa e crítica visual, é muito massa, assim. E o primeiro texto, ele fala sobre o extracampo, que eu acho que é muito incrível você pensar isso também, assim, o que está ali enquadrado, mas o que está fora da foto, assim, né? Para que você imagina imageticamente o porquê aquela pessoa estava olhando para fora, assim, daquele campo, e por que você escolhe aquilo para fotografar. É um livro bem legal para quem está construindo alguma coisa de projeto, uma parte mais teórica, assim, para fundamentar, eu acho massa. E tem um que é bem de praxe, acho que todo mundo já viu, ou esse aqui, poesia visual, é de um gringo. Hum. E ele é com foto, assim, ele é mais didático e mais básico, assim, mas ele é massa justamente porque é poesia visual, assim. Então, ele fala de coisas técnicas, mas trazendo para isso, assim. Eu tenho um monte aqui, se eu for sair mostrando, vou mostrar só mais um, que é de um pernambucano, do Gilvan Barreto. Não tem a capa é preta. Mas ele é Tá. um fotolivro mesmo, assim. Ah, Então, tá. tem aqui, ó, deixa eu ver, né? Então, ele Dá. muito espaços vazios e um silêncio, assim, eu acho. Ó, vê. Eu acho que eu já vi esse trabalho. É, Das piscinas, né? tem das piscinas e tem as coisas. Tem aqui uma foto que eu acho muito bonita, deixa eu ver se eu acho. Eu gosto de consumir esse tipo de material que vira referência, tanto da parte de diagramação, né, para a gente criar outros projetos fotográficos, quanto da parte de fotografia em si. Então, talvez quem está assistindo do parque, né? Talvez quem está assistindo não saiba, mas para você montar um fotolivro é uma guerra, porque você tem um artista que faz as fotos, você tem o curador, que é quem vai selecionar as fotos, dentro daquele universo de imagens que você faz, elas têm que ter uma relação. Então, o artista tem que ser desapegado com as fotografias que ele faz.
E além disso tudo, tem o diagramador que vai montar o livro, né? Então, às vezes o cara quer uma foto que destaca mais, mas ela não funciona naquele formato de livro. Então, às vezes a foto é bonita, ela é linda, excelente para um quadro, mas no livro ela é fraca. E é É uma difícil pena você. você desapegar. É difícil você ter, que são 3 pessoas montando um projeto conjunto. O mesmo vale também para a exposição. A exposição você tem o fotógrafo, o curador e o expógrafo, né? O cara que vai fazer a expografia. Geralmente é um arquiteto, alguém que está nessa área de museógrafo. Eu esqueci o nome da profissão. Que ele entende daquilo e talvez aquela foto que ela é bacana, ela é bonita, né? Você acha ela maravilhosa no teu computador, como você vai imprimir, ela talvez não dê tanto impacto. Então, às vezes ela é excluída e você fica com, mas não pode excluir aquela foto, ele é a melhor foto. E é engraçado isso, é um trabalho de muito diálogo para se construir isso. É divertido fazer esse trabalho. Total, total. E eu fico, acho que a pessoa que fotografa não pode editar, né? Porque é muito difícil você. Eu acho massa você poder ter a pessoa de fora que veja ou tenha outra visão, né, daquelas conexões, assim. Eu já mostrei esse trabalho das 4 da janela para outra pessoa, e ela fez uma conexão, assim, editou, botou na mesa e foi separando. E aí, aquelas fotos que eu mais gostava, tipo, a foto é bonita, mas ela só conversa sozinha, ela não conversa com o resto. E é outro processo, né, assim, de curadoria é outra coisa, é outro universo. E eu não tenho nenhuma. Não sei de nada, não sei como chegar nesse. Eu senti, só para. A gente está finalizando já, só para comentar, no Festival do Minuto, eu levei o trabalho esse de arquitetura, Betone Fotô, para poder dar uma olhada. Né? Quem viu foi até o Rossi, Paulo Rossi, eu acho que é de João Pessoa. No Pequeno Encontro, né? Pequeno encontro. Eu levei o material, foto pra caramba e tal. E ele começou a ver o trabalho e falar, e eu falei assim, rapaz, eu nunca tinha reparado nisso. Então é importante a gente ter, quando a gente vai fazer um trabalho desse, ter alguém de confiança ou algum colega de profissão para que ele veja esse material e não necessariamente vai fazer uma curadoria, mas ele vai dar um parecer que às vezes como você faz aquele trabalho lá, é minha obra-prima, você não consegue enxergar o defeito ou você não consegue relacionar com o resto do seu trabalho. E é engraçado que você tem um apego, como se aquilo fosse um filho, um pet, um animal de estimação, e você pode ser que tenha esse processo. Daqui a 6 meses, um ano, você vai ver e falar assim, nossa, que vergonha daquela foto, né? E Por isso que aquela vice-versa. pessoa falou aquilo, né? E você vai percebendo isso. É muito engraçado. Deixa eu dar um oi pra minha mãe, que ela mandou oi, ela já mandou coração. Mãe, tô te vendo, viu? Oi. Tá. A gente está chegando perto do final, certo? Eu queria deixar um espaço para perguntas, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, e a gente vai encerrando por aqui, por 2 motivos. Um que está acabando o tempo já, e outro que a gente já passou quase 1 hora, acho que faltam 5 minutos. Meu Deus. Então, só para informar, né? Nós falamos hoje aqui com Bárbara Rochin nesse formato diferente de live. Possivelmente a gente vai ter outras conversas com Bárbara e possivelmente com outras pessoas, né? André Martins Foto. Sigam Bárbara no Instagram dela, @ei.babs, né? Que está aqui no fixado. Ela também tem outros Instagrams e cada um ele tem uma narrativa, ele tem uma história, ele tem um propósito diferente. Né? Ela está com agora o Instiga Arte, me corrija aí, fale um pouco, que é justamente voltado para esse lado, digamos que mais colorido, né? mais vívido desses trabalhos de fotografia de produto. Corrija-me se eu estiver errado. Certo? Certíssimo. E deixa esse espaço aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Esse material, essa live, eu vou disponibilizar aqui no meu Instagram. Vou tentar baixar e mandar para a Bárbara, para ela postar no Instagram dela também. E vou tentar disponibilizar no YouTube.
Por que eu tô falando tentar? Porque a última vez que eu fiz essa casadinha aqui, deu erro, corrompeu o arquivo, eu não consegui baixar. Mas vai dar tudo certo dessa vez. E quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai ter uma outra live. A gente vai falar sobre o filme The Old Guard, né, que é com Charlize Theron, né? Eu e vou ter um outro convidado aqui embaixo, certo? Então, vou deixar aqui com vocês. Se você quiser comentar mais alguma coisa, Bárbara, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui. Vou olhar aqui, mas eu acho que não teve. Lucas perguntou do TCC. É TCC, Isso que eu nem ri, falo. muito ri. Mas Pri não voltou a falar sobre aquilo. E eu acho que é isso, amigo. TCC é? Esse é o meu TCC. Então, gente, tá feito. Tem que escrever, né? A parte mais difícil é escrever. Né? Justificar a loucura, a viagem. Ah, olha para isso. Então, eu queria agradecer o teu convite por ter me chamado assim, fui a primeira convidada sobre o projeto fotográfico feminino, mas por poder revisitar isso assim e sabe tirar mesmo da gaveta, literalmente estava na gaveta e eu fui olhar e lembrar desse processo assim de como dá para ter esse olhar criativo, né? Esse exercício diário com coisas mais cotidianas mesmo, porque eu estou numa prática diária de produção de foto. No início eu fiz muita coisa autoral, mas agora ela virou realmente comercial, e às vezes eu sinto falta de parar, respirar e fotografar só por fotografar. Então, foi massa ter tido esse bate-papo aí, e vamos para outros projetos e outras lives, e é isso. Mas posso pedir só mais uma coisinha em um minutinho? Mostra pra gente umas 3 fotos aleatórias aí, só o pessoal entender o que é o projeto, que o tempo tá acabando. É porque tá aqui, né? Vou botar Já tá aí. Não, tá aqui, ó. Um cara andando de bicicleta, uma bike meio... parece uma moto. Como é que é? Chopper, né? Aquela braço largo, sentado. Eu acho que é chopper. Não. Aí tem outro aqui, ó, de um cara também de bike. Mas tinha essa pegada das sombras, dos fios. Uhum. E deixa eu ver se eu encontro uma que eu adoro. Ó, pronto, eu falei de janela, assim, tipo... Uhum. Eu entrava mesmo na casa da pessoa. Isso é aqui mesmo? Eu não sei onde é que era isso. Não. Essa casa aí da frente. Tá certo. Do cachorro que quando dá 11h45 começa a latir a madrugada inteira. Pronto, essa aqui, foi a primeira foto. Essa foi a primeira foto da série, e essa senhora foi a que eu vi mais de uma vez, assim. As 4 horas sempre passando pra lá e pra cá. Sempre passando. Legal, conversamos então. A carroça, né? Conversamos com Bárbara Rocha, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a presença de todos e até a quarta que vem, certo? Vai botar esse material a gente coloca e compartilha esse material no Stories, beleza? Show. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais.